pirataria abrange uma ampla gama de produtos, de roupas e tênis a músicas, perfumes, filmes, relógios e muito mais. Essa prática envolve a produção, distribuição e vendas não autorizadas de mercadorias falsificadas ou ilegais, muitas vezes imitando produtos legítimos de marcas reconhecidas. Embora os consumidores possam ser atraídos pelos preços mais baixos, a pirataria tem sérias consequências. Além de prejudicar as marcas originais e a economia, produtos piratas geralmente não atendem aos padrões de qualidade e segurança, colocando os consumidores em risco. A pirataria também impacta a indústria cultural, prejudicando artistas e criadores que não recebem compensação justa pelo seu trabalho. Além disso, a disseminação de cópias não autorizadas de filmes e música prejudica a produção de novos conteúdos e inovações. A luta contra a pirataria envolve medidas legais rigorosas e educação para conscientizar os consumidores sobre os riscos e consequências desse comportamento. Optar por produtos legítimos não apenas protege os direitos de propriedade intelectual e promove a inovação, mas também assegura que os consumidores obtenham produtos de qualidade e segurança garantida. Fique no único e original Bendita Hora. Fala a verdade, olha que eu estou recebendo aqui Rodolfo Ramazzini. O Rodolfo, na verdade, é diretor de comunicação da Associação Brasileira de Combate à Falsificação. Mas eu conheço o Rodolfo há muito tempo já, né, Rodolfo? Seja bem-vindo, viu? Obrigado, padre, uma alegria estar aqui com o senhor, um amigo tão caro de tanto tempo. E eu admiro muito o Rodolfo, já falei isso para o Rodolfo várias vezes, que o trabalho do Rodolfo ele é fundamental, importantíssimo, porque é um trabalho de evitar danos, prejuízos, não só financeiro, mas para a nossa saúde e segurança, né, Rodolfo? Exato, padre. O principal problema relacionado à falsificação e à pirataria é que esses produtos são sempre produzidos com matéria-prima de péssima qualidade, fora dos parâmetros, e acaba lesando sempre a saúde e a segurança desse consumidor. É literalmente o barato que sai caro. É verdade. O doutor Rodolfo, eu estava te chamando de Rodolfo, desculpa pela amizade, então, mas o doutor Rodolfo, ele é advogado e é especializado nessa questão de combate de fraude, pirataria, contrabando. Então, tudo que é esse assunto nós vamos conversar hoje à tarde aqui. Você pode participar enviando suas perguntas também. Agora, doutor Rodolfo, me fala uma coisa. O que pode ser considerado pirataria hoje? O que é? Pirataria, padre, é quando existe uma cópia de uma obra intelectual ou pessoal. Ou seja, um filme, uma música, uma produção artística. Quando se copia isso, nós estamos falando de pirataria. Falsificação e pirataria é a mesma coisa? Não, a falsificação, padre, é quando se falsifica um produto de consumo direto. Como é o caso do cigarro, da bebida, da autopeça, da roupa. Aí nós estamos falando de falsificação. Quando é uma obra pessoal, intelectual, nós estaríamos falando de pirataria. Pirataria. Perfeito. Uma música, uma coisa, você falsificou aquilo, é uma pirataria. Exato. O Brasil, esse último ano, perdeu 345 bilhões de reais com o contrabando e a falsificação de produtos. Essas perdas, tanto em arrecadação de impostos, como em perda de faturamento e geração de emprego das indústrias que são vítimas desse crime. Ou seja, há muito a ser feito para proteger a população e para que o nosso país possa gerar mais emprego e riqueza, combatendo o mercado ilegal. 300 bilhões? 345 bilhões no último ano. Isso é muito dinheiro que foi para o ralo, na verdade. Exato, é um dinheiro que deixou de ser arrecadado, que as indústrias deixaram de gerar emprego e riqueza, mas o principal problema do produto ilegal é o prejuízo que isso gera à saúde e à segurança do consumidor. Vou dar um exemplo para o senhor. Se o consumidor vai, por exemplo, num shopping popular e compra uma camiseta falsificada por metade do preço, aquele produto vai lesar a indústria, mas obviamente não vai dar um problema para a saúde desse consumidor. E mais importante, o consumidor sabe que está comprando um produto falso. Não deveria, mas sabe. Vai lá comprar uma camiseta de time, ele sabe que não é oficial. Perfeito. Agora, todos os outros produtos falsificados, seja um eletroeletrônico, um cosmético, um perfume, um remédio, uma bebida, uma peça para o seu carro, via de regra, esses produtos chegam ao consumidor pelo varejo legalmente estabelecido, vendido como produto original. Vendido como original, Perfeito. Isso é um perigo. O consumidor ele compra sem saber
que está comprando um produto falso. E esse produto acaba, em muitos desses casos, lesando a saúde e a segurança desse consumidor. E é contra esses produtos que nós focamos a nossa atenção e a nossa atuação em conjunto com as polícias e com a Receita. Nossa, doutor Rodolfo, é uma coisa séria, porque de repente uma autopeça, a pessoa comprou certinho, veio na caixa, veio tudo, e isso de repente pode colocar ele num acidente que pode matá-lo. Quando meu pai começou, se falsificava no Brasil roupa, tênis, perfume, álbum de figurinha. Sei. Hoje nós estamos aprendendo catéteres falsificados. Catéter? Instrumentos cirúrgicos e hospitalares, bebidas, remédios, lentes de contato, suturas. Ou seja, as quadrilhas de falsificadores chegaram num patamar tal onde elas não ligam mais para o consumidor. Elas querem que o consumidor literalmente se exploda. E é aí que está a nossa briga, combater a entrada desses produtos no mercado para que esse consumidor não seja lesado e que o produto falsificado não ceife vidas dentro do país. Agora, doutor, há um comércio que alimenta isso. Por exemplo, no varejo ali, na ponta ali, ele está comprando, ele sabe que é falsificado. Sim, o revendedor, seja ele um lojista, Isso. ele sabe exatamente o que ele está vendendo. Isso. Ele está lesando o consumidor duas vezes, porque ele vende como se fosse um produto original na maioria dos casos. É verdade. E ele está oferindo grandes lucros ao vender esse produto falso. E existe um problema hoje também, padre, muito grande relacionado ao e-commerce, às plataformas e às mídias sociais. Até 2016, isso representava 10% do volume total de muamba que chegava no consumidor. Com as mudanças de hábito durante a pandemia e depois dela, hoje, 1/3 dos produtos ilegais que chegam ao consumidor no Brasil chega através das plataformas de e-commerce e mídias sociais. 33% do volume total. Então, o consumidor que compra no conforto da sua casa online, muitas vezes também acaba comprando um produto, vê a foto ali de um produto original, compra e o que recebe em casa é um produto falsificado. Por isso que o consumidor tem que estar sempre atento quando vai comprar qualquer coisa, ele tem que estar atento a 3 aspectos principais. O primeiro, se um produto estiver muito barato, desconfie, porque mágica não existe. Isso. Produto barato, ele ou não está pagando imposto e é um produto falsificado, ou é um produto roubado, desviado. Isso. Em segundo lugar, compre sempre produtos em locais da sua extrema confiança, onde você esteja habituado a comprar. E em terceiro, exigir nota fiscal. Se o consumidor ele tomar esses 3 cuidados, ele fica mais resguardado de adquirir o produto fiscal legal. É garantia de que o produto é uma garantia? É uma garantia de que se o consumidor se sentir lesado, ele vai poder correr atrás dos seus direitos, ter uma devolução do dinheiro, ressarcimento por causa do produto. Então, e dificilmente as quadrilhas de falsificadores vão dar nota fiscal, né, padre? Não vai deixar rastro. Isso, exato. Então, se o consumidor tomar esses cuidados, ele se resguarda de ser prejudicado. A outra coisa importante que o consumidor tem que entender, os seus telespectadores, é o seguinte: quando você compra um produto falso, você está ajudando uma cadeia de crime organizado a lavar dinheiro, a maximizar os seus lucros. Seja o PCC, seja uma quadrilha de fronteira que mexe com tráfico de droga e de arma. Então, quando você compra, às vezes, um produto que você acha inofensivo, você está ajudando essas quadrilhas a maximizar seus lucros e a botar mais droga e mais armas dentro dos nossos centros urbanos. Por isso que é importante não comprar produto ilegal. É cumplicidade. Você se torna cúmplice de um assalto que foi feito na rua. Exato, porque você está contribuindo com o crime organizado e prejudicando a geração de emprego e riqueza dentro do nosso país, fora o prejuízo para a saúde e para a segurança do consumidor. Rodolfo, nosso diretor. Doutor, boa tarde. Muitos produtos, principalmente importados, chegam aqui, às vezes, com valores assim extremamente caros, né? Será que uma leve redução dos impostos seria algum caminho para diminuir um pouco dessa falsificação ou também não? Porque às vezes a pessoa fala, não, mas eu gostaria muito de tal produto, não é o correto, mas eu acabo indo porque o imposto é 3, 4 vezes maior do que... A sua pergunta é perfeita. A ABCF briga com o governo e advoga isso há anos, que o governo tem que diminuir as alíquotas de imposto em cima do setor produtivo no Brasil. Isso é um dos meios de combater o mercado ilegal, porque aí o produto falso tem menos apelo para o consumidor se o produto original tiver uma alíquota tributária mais baixa.
Nós brigamos para que isso seja reduzido para o setor de bebidas, de cigarro, de autopeça, de eletroeletrônico, que são os setores mais prejudicados hoje, junto com o setor óptico, pela falsificação e pelo contrabando. Que o governo reveja essas alíquotas tributárias para baixo, para que os produtos tenham um preço mais competitivo para a nossa população mais humilde, poder ter acesso a eles sem ter que comprar produtos no mercado ilegal. É importante que o governo reveja isso e é importante que o governo, para que possa fazer isso, arrecade mais com o mercado legal. E para isso tem que rastrear a produção no Brasil, rastreabilizar o que é produzido aqui, tributar isso corretamente, para que não dependa de tantos impostos altos em cima dos outros setores. É uma das brigas da BCF. Mas nem todo produto falsificado, ele é estrangeiro. Não, muito pelo contrário. Tem muito produto aqui no nacional, né, que é falsificado. Perfeito, padre. Nós debelamos fábricas clandestinas no Brasil de manhã, de tarde e de noite. Agora, qual é a diferença? Os produtos que exigem uma maior sofisticação tecnológica para ser fabricados, como é o caso de uma autopeça, de um celular, de um computador, esses vêm prontos principalmente da China e da Ásia. Os produtos que não exigem tanta sofisticação tecnológica ou maquinário pesado para ser fabricados, como é o caso de bebidas, como é o caso de tênis, de roupas, esses são falsificados localmente. Tem muita fábrica clandestina no Brasil. Vou dar um exemplo para o senhor. No estudo que a BCF fechou no começo desse ano, nós chegamos a identificar que nunca se falsificou tanta bebida no Brasil como ao longo do último ano. As bebidas perderam o patamar do que é razoável. Hoje, cerca de quase 1/3 do mercado de bebida é de bebida falsa. 1/3? As fábricas são clandestinas, de fundo de quintal, produzindo vodka, uísque, cerveja, refrigerante, tudo falsificado. É um problema grave de saúde pública, é um problema de arrecadação para o governo. Desde que o governo deixou de rastreabilizar a produção de bebidas no Brasil em 2016, isso virou um descontrole. E a falsificação é perfeita. Você está trabalhando... A olho nu, sim. Você tem um olhar técnico para isso. Mas uma pessoa comum como a gente não consegue perceber, mano. Existem falsificações que realmente você bate o olho e são iguais. Grosseiras. Mas outras são grosseiras, a olho nu você consegue identificar. Por isso mesmo, deve-se tomar cuidado aonde adquirir, de quem compra, para não cair nessa armadilha que pode levar um consumidor para o hospital com as bebidas falsificadas. Hoje, para o senhor ter uma ideia, há 2 anos atrás nós havíamos debelado 12 grandes fábricas de bebida falsa. No último ano foram 48. Ou seja, o volume nunca foi tão grande, principalmente de cerveja e destilado. A Receita Estadual, inclusive, está estudando a volta do controle de produção de bebidas através de um sistema chamado Sicob, e um projeto novo chamado Rota Brasil para rastreabilizar a produção de bebidas no Brasil nas fábricas legalmente estabelecidas, para não permitir que esses insumos acabem na mão das quadrilhas de falsificadores. Isso é uma medida importante para a gente coibir a entrada desse produto ilegal no mercado, que lesa e muito a saúde do consumidor. Quando você fala debelar, a BCF, ela vai em contra e vai com força policial, é isso? Perfeito, padre. Ao contrário de outras associações que só fazem o blá blá blá, então. A BCF recebe denúncias da população através dos seus canais de denúncia. Isso. Tem uma equipe que investiga essas denúncias para ver se elas são verídicas. Faz um trabalho de investigação. Faz um trabalho de campo. E ao verificar que elas procedem, nós direcionamos petições, denúncias à Polícia Civil, à Polícia Federal, à Receita Federal, e depois acompanhamos esses órgãos nas ações de fiscalização para fechar essas fábricas, fechar esses depósitos de distribuição e prender essas pessoas para tirar esses produtos de circulação. Ou seja, nós fazemos tanto o trabalho institucional que outras entidades fazem, mas fazemos principalmente o trabalho de inteligência e o trabalho de suporte às ações das autoridades. Somente conjugando o atendimento ao consumidor, o atendimento à indústria e as ações de investigação e repressão é que nós vamos conseguir chegar num lugar melhor para essa situação aqui no Brasil. Eu acho fantástico. Eu já falei para você em outras ocasiões, eu acho o seu trabalho fantástico, é um trabalho assim, enorme diante de uma coisa colossal. Agora, você tem mais ou menos, esse ano, quantos lugares vocês fecharam, mais ou menos assim? Nos últimos 12 meses, entre março de 2022 e março de 2023, foram realizadas 1.113 ações
pelas autoridades após denúncias da BCF. Dá uma média aí de quase 4 por dia, ininterruptamente. A Receita Federal também incrementou as ações que eles tomam nas fronteiras, mas existe um problema no Brasil que é a nossa extensão territorial. O senhor imaginar, nós temos 16 mil quilômetros de fronteira com os países limítrofes e só 27 postos de fiscalização. Não é nada. Os nossos portos de Belém até Rio Grande não tem 3 mil agentes para fazer desembaraço de container que entra. Só em Hamburgo, a polícia alemã tem 3 mil agentes para fazer o desembaraço. Ou seja, nós temos gargalos funcionais, gargalos pelo tamanho do país, pela extensão territorial, mas buscamos incrementar essa fiscalização em conjunto com o governo, com as autoridades, para proteger o consumidor brasileiro, que precisa entender que o produto falso, ele faz mal, ele é perigoso, ele não está lesando só o bolso do dono da marca, ele está lesando o país em arrecadação tributária, o consumidor na sua saúde e segurança e, principalmente, deixando que o país não cresça. E isso nós não queremos. Olha que trabalho, olha, nos últimos 1.000 e tantos lugares, ou seja, de pirataria, de fazer, pondo em risco a vida das pessoas. Você deve ser muito amado por esse pessoal. Ô, padre, Jesus me protege porque eu trabalho pro lado certo do jogo, né? Você toma café? Tomo sim. Isso mesmo. Doutor, toma café com açúcar? Com adoçante, padre, muito adoçante, obrigado. Isso mesmo, toma com adoçante. Ô, padre, uma coisa que eu queria dizer para o senhor que é importante é a seguinte: o país precisa entender que isso não é um problema menor, que isso é um problema sério. Sério? É verdade. Porque a gente tem mania de querer dizer, não, tem outras coisas mais... Obrigado. Você vai ver um VT agora que fala mais sobre os prejuízos da pirataria. Depois eu vou conversar com o Dr. Rodolfo. Não podemos negar que a pirataria é um problema cultural do país e que acarreta diversos prejuízos para a sociedade no geral. Só em 2022, o Brasil perdeu cerca de 345 bilhões de reais por causa da pirataria, segundo a divulgação realizada em abril de 2023 pelo Anuário da Associação Brasileira de Combate à Falsificação. Esse valor corresponde ao período entre janeiro de 2022 e janeiro de 2023 e é 17% maior do que o mesmo período de 2021. O resultado se refere à perda de arrecadação de impostos e ao que as empresas regularizadas deixaram de faturar devido à pirataria. O setor mais prejudicado é o de combustíveis, com perda estimada em 29 bilhões de reais. Os setores de bebidas, vestuário e TV por assinatura também fazem parte da lista dos mais prejudicados pela pirataria. Além dos prejuízos financeiros, há também os prejuízos de se utilizar produtos falsificados, seja um tênis falsificado que não tem a mesma qualidade de um legítimo e pode causar danos para quem utiliza, ou casos de alergia provocados por cosméticos falsificados. Por isso, devemos ficar atentos. É muito importante a gente estar atento, é um trabalho sério. Eu queria lembrar que a Associação Brasileira de Combate à Falsificação, que o Dr. Rodolfo é diretor, tem um trabalho muito sério, mas muito sério. Aliás, eu tenho que fazer aqui uma justiça, que foi o pai do Dr. Rodolfo, que começou, foi a primeira associação na América do Sul. Então, um homem que de uma seriedade fora do comum, né? Saudoso. Mas veja só, o doutor Rodolfo estava trazendo para a gente uma informação importante sobre a questão da Ancine. Agora montou um grupo, né, de combate à questão da pirataria, do streaming, cinema, de tudo isso, né, doutor? Perfeito. Houve diversas gestões no Conselho Nacional de Combate à Pirataria, do qual a BCF é uma das entidades membro, para discutir como combater de uma maneira mais efetiva a questão da pirataria de TV por assinatura, de streaming, de conteúdo audiovisual. E foi montado pelo governo agora uma central, um núcleo de atuação, onde a Ancine tem equipamentos e gente deles e das entidades também privadas, trabalhando de maneira conjunta para tirar do ar quem
faz a distribuição desse sinal de maneira ilegal, quem distribui o gatunete, quem distribui os Aquelas sinais caixinhas, aquelas coisas todas. Isso, perfeito. Então, o que acontece? Com essa central, com esse núcleo que foi montado agora, a Ancine tem esse poder de polícia para poder punir esses malfeitos em conjunto com as autoridades. É uma medida muito importante que foi tomada, a BCF lutou muito para que isso acontecesse em conjunto com a BTA e com outras entidades, e é um passo importante porque essa questão do gatonete, o consumidor às vezes compra achando que não há problema. Quando ele linka aquele equipamento na rede da sua casa, aquele equipamento sequestra todos os dados do consumidor, as contas de e-mail e todo o histórico que aquele consumidor usou naquela rede, vai para os piratas do gatunete. Ou seja, quando você instala aquele equipamento achando que você está tendo uma vantagem por estar obtendo um sinal de maneira ilegal sem pagar a assinatura, os ladrões estão roubando as suas informações pessoais para comercializá-las ao longo do mundo virtual aí, de todas as maneiras. Isso, ou seja, quando você coloca isso em casa, além de você estar cometendo um crime, que é imoral, você está se colocando à disposição de uma fraude, porque aquele equipamento rouba as suas informações e manda para as centrais dos hackeadores e dos piratas. Ou seja, é literalmente, de novo, um barato que sai caro e que dá um prejuízo tremendo para quem produz audiovisual no nosso país, para os produtores de conteúdo. E nós lutamos muito para que isso não aconteça, porque não é justo você investir em pesquisa, investir em desenvolvimento, seja de um produto, seja de um conteúdo, para depois sofrer essa pirataria. E depois vem um criminoso e fala e ganha sobre isso, sobre aquilo. Quem cuida disso, padre, na maioria dos centros consumidores brasileiros, é o crime organizado. Quem cuida da distribuição desse sinal de streaming, do sinal pirata de rádio e televisão, nos grandes centros consumidores, infelizmente, são facções criminosas. Então, mais um motivo para o consumidor evitar ao máximo consumir ou difundir esse tipo de produto. Além de ser imoral, você está contribuindo com o crime. O VT agora, a gente vai ver agora, é sobre os filmes mais pirateados. Vamos ver. A pirataria de filmes é um problema recorrente em todo o mundo, atrapalhando a divulgação de grandes obras. O caso mais famoso é o do filme Tropa de Elite, que foi amplamente pirateado e isso causou uma grande perda da bilheteria final do filme, prejudicando sua arrecadação e resultado. Mas existem outros 10 filmes que ficarão marcados por serem os mais pirateados. Então, que tal descobrirmos quais foram as maiores vítimas da pirataria na indústria cinematográfica, de acordo com uma lista feita pelo site Make Use Of. A Origem, filme de 2010, dirigido por Christopher Nolan, que acompanha Invasores de Sonhos, teve 9,72 milhões de downloads. Transformers, A Vingança dos Derrotados, sequência do sucesso de 2007, que contava a história dos amados robôs que se transformam em carros, teve 10,6 milhões de downloads. Star Trek, um novo começo para a tão famosa franquia Jornada nas Estrelas, teve 10,96 milhões de downloads. E a liderança do ranking fica com Avatar, de 2009. Lembrando que ele também é o filme com maior bilheteria da história do cinema, provando que é possível atravessar o obstáculo da pirataria. E vamos mostrar ao povo do céu que eles não podem pegar o que querem. E que essa é a nossa terra. Gente, que absurdo. Lembra antigamente tinha aquele programa que você queimava CD, chamava Nero, lembra aquilo? Nero, né? Queimava CD. Começou aqui a pirataria, começou ali, todo mundo queimava o CD. Doutor, na verdade, como que dá pra gente combater, que frente que a gente pode, de repente, combater a pirataria? É claro, primeiro é a conscientização. Eu acho fantástico o que você está fazendo aqui. A gente está falando para o Brasil inteiro, com uma pessoa que é a referência hoje de combate à pirataria, essa conscientização, mas mais coisas que para a gente fazer, doutor. A ABCF vem discutindo com o governo federal, principalmente com a Receita, instituir a rastreabilidade de produção como uma medida
efetiva para combater a pirataria no Brasil. Se o governo rastreabilizar tudo que está sendo produzido legalmente nas fábricas de cigarro, bebida, medicamento, autopeça, todos esses produtos vão ter uma marcação. Isso. Ah, tá. Aí qualquer produto que não for nacional ou legal não vai ter essa marcação, essa etiqueta. Beleza. O consumidor, ao fazer uma leitura de QR Code naquele produto, já vai saber imediatamente se é um produto original ou não. E ao ser um produto falso, o consumidor vai mandar essa informação para um aplicativo que vai criar uma base de dados dentro da Receita Federal e na ABCF para que nós saibamos aonde estão mais disseminados os produtos ilegais para combater isso, direcionar investimentos, direcionar investigações. Então, nós entendemos que a rastreabilidade de produção, que já existe no mercado de cigarro aqui no Brasil e que está sendo estudada para voltar no mercado de bebida, seja instituída também para fármacos, autopeças, óculos, eletroeletrônicos, porque seria um meio de tornar o consumidor um partícipe dessas ferramentas de fiscalização e de combater de uma maneira mais efetiva o mercado ilegal, conjugando essa rastreabilidade com os esforços que nós já fazemos de investigação e de repressão com as autoridades. Então a ABCF advoga isso. Eu venho conversando bastante a respeito com a Receita Federal, com o secretário Barreirinhas, exatamente para que através desse projeto Rota Brasil que a Receita vem desenvolvendo, essa rastreabilidade seja colocada em prática no mercado para que nós possamos proteger o consumidor. A gente vai saber um pouco mais agora nesse VT aqui, gente. Vamos assistir esse VT. Veja só. A relação entre desigualdade econômica e pirataria é complexa e multifacetada. Embora não haja uma única causa que explique completamente a pirataria, a desigualdade econômica pode desempenhar um papel importante na sua promoção. Um exemplo palpável é a de que muitas pessoas podem não ter recursos financeiros para pagar por produtos e serviços culturais e de entretenimento, como música, filmes, software e jogos. Isso pode levar as pessoas a recorrerem à pirataria como uma forma de acesso a esses bens sem custos elevados. É importante notar que a pirataria é ilegal e prejudica os criadores, artistas, produtores e a indústria em geral. A desigualdade econômica pode criar um ambiente em que a pirataria seja mais comum, mas não é uma justificativa para práticas ilegais. Em vez disso, é importante abordar a desigualdade econômica e trabalhar para criar alternativas acessíveis e legais que permitam que as pessoas tenham acesso a produtos e serviços culturais de forma justa. Olha aí, gente, muito. Eu queria ficar conversando a tarde toda com o Rodolfo. Ele está prometendo, ele vai voltar aqui no programa, ele vai trazer o que é um produto pirata e um produto original, para a gente fazer junto com você aqui, ó, a conferência das coisas. Interessante isso, interessante. Esse museu está lá na BCF já há 30 anos. Tem um museu? É o Museu da Falsificação. Olha, gente. Faço questão de trazê-lo aqui, alguns exemplares, para explicar para os consumidores as diferenças básicas de identificação de produtos, para poder alertar os seus espectadores. E agradeço muito, senhor, pelo espaço, pela conversa agradável. Muito bom. Isso é um meio de educar o público consumidor e alertar a população para o perigo dos produtos ilegais. Isso é cidadania. Esse trabalho aqui, ó, que a BCF faz é um trabalho de reeducação cidadã. Isso é importantíssimo. Eu queria agradecer muito ao Dr. Rodolfo Ramazzini, mais uma vez lembrando aqui que a BCF, a Associação Brasileira de Combate à Falsificação, faz um trabalho maravilhoso, maravilhoso. É gente que está defendendo ali, defendendo a gente mesmo, viu? E a gente podia ajudar a fazer a BCF evitando comprar coisa pirata, né, gente? A gente podia começar a fazer a partir disso. Eu queria que você acessasse o site da ABCF, atenção, abcf.org.br, abcf.org.br, a Associação Brasileira de Combate à Falsificação. E o Instagram, olha aqui, ó, @abcf_associação, tá bom? @abcf_associação. Dr. Rodolfo Ramazzini, muito obrigado. Obrigado mesmo, viu? Tá prometido aqui, nós vamos fazer um dia conferência dos produtos aqui, ó, piratas e aquilo que é original. Obrigado.
Obrigado, doutor. Eu que agradeço o tempo do senhor, agradeço a paciência dos telespectadores. Boa tarde a todos. Obrigado, boa tarde. E vai encerrar o programa de hoje com um clipe Rádio Pirata. Do RPM. Obrigado a vocês todos que ficaram com a gente, viu?